Bom, pessoal, então vamos dar continuidade. Vamos falar sobre o potencial vetorial magnético, ou conhecido também como potencial vetor. Vale lembrar aqui que o campo elétrico, a gente tinha que, se a gente rotacionasse ele, isso nos levava a zero, o que implicava que o campo elétrico ele pode ser dado como o gradiente de uma função escalar, que é o potencial elétrico. E aí, se eu tirar então o rotacional do gradiente desse potencial, eu chegaria em zero. Mas a gente não consegue definir analogamente para o campo magnético, porque o rotacional do campo magnético ele é diferente de zero. Mas eu posso definir, então, que eu sei que o divergente de B é zero. E se eu conseguir escrever esse B como o rotacional de um vetor, certo? Se conseguir escrever ele como rotacional de um vetor, esse A seria um vetor para qualquer vetor, né? Eu conseguiria então ter que o divergente do rotacional de um vetor, desse vetor seria zero. Ok? Onde esse vetor aqui, ó, o rotacional desse vetor é o nosso campo elétrico, o campo magnético. Então, o divergente do campo magnético continuaria sendo zero, então teria um A que seria consistente com as leis de Maxwell. Ok? Então é isso que a gente vai procurar. A gente sabe que o rotacional de B ele é μ0J, ok? Onde J é a densidade de corrente. Então eu teria que achar algo que seja proporcional a isso. Então se eu encontrar um B da seguinte forma, ó, o rotacional de B, então seria o rotacional do rotacional de A. Igual a gente viu aqui em cima, o rotacional de A é B. Então essa função ela tem que respeitar isso daqui. Então ela vai ter que o rotacional do rotacional de A tem que respeitar essa lei, portanto isso tem que dar μ0J. E assim eu teria como definir um A que respeita tanto o divergente quanto o rotacional do campo magnético. E aí eu consigo definir esse A como o nosso potencial vetorial magnético. Só que aí agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma dedução para essa expressão. Então vamos utilizar isso daqui e vamos fazer uso de uma propriedade de cálculo, né? Então, se eu pegar o rotacional do rotacional de um vetor, ele pode ser descrito como o gradiente do divergente desse vetor menos o laplaciano desse vetor. Ok? Levando essa propriedade para a nossa equação, eu posso escrever, então, que o gradiente do divergente de A menos o laplaciano de A tem que dar μ0J. Ok? Aí eu vou fazer uma imposição. Impondo o divergente de A igual a zero, eu consigo escrever essa minha equação, porque aí eu vou ter aqui o divergente de A sendo zero, e aí eu vou ter o gradiente do divergente, ou seja, o gradiente de zero, que me leva a zero, e aí eu consigo escrever que o nosso laplaciano de A é igual a menos μ0J, ok?
é isso. Bom, veja bem. Veja bem. Se a gente considerar uma equação para o campo elétrico, que a gente já mostrou essa equação aí nas aulas passadas. Então, eu vou pegar uma equação para o campo elétrico. Ele vai ser μ0 sobre 4π, integral no volume de J de R1, vetorial com R2 menos R1, dividido por módulo de R2 menos R1. Tudo isso dV, né? Ok? Bom, então se eu tenho esse campo, eu vou olhar aqui para ele e prestar atenção nisso daqui, ó. Isso é algo que é bem conhecido para a gente, né? Que é o gradiente de 1 sobre o módulo de R2 menos R1. Isso que a gente demonstrou nas primeiras aulas. Só que aqui, como esse vetor B em R2, esse meu gradiente vai ser um gradiente 2. Ok? Então, eu vou levar esse gradiente dentro aí da minha integral. Vamos lá, então. Eu vou ter que B de R2 é igual a μ0 sobre 4π, integral de V, J de R1, vetorial com o gradiente 2 de 1 sobre o módulo de R2 menos R1, dV. Dividido, claro, pelo módulo de R2 menos R1. Ok? Opa, desculpa. Não, aqui não vai ter esse módulo não, porque esse módulo já estava incluso ali no nosso gradiente, ok? Ó, olha, esse módulo estava aqui, ó. E aí, tudo isso virou o nosso gradiente. Então, tem essa equação aqui. O que a gente pode fazer com essa equação? Bom, a gente pode apelar para mais uma propriedade matemática. Vou escrever ela aqui para vocês. Que é relacionada aí ao nosso gradiente. Se a gente pegar o rotacional de um escalar vezes uma função, isso é igual ao escalar, que multiplica o rotacional de uma função, menos, a função não, é um vetor, né? Um vetor f. Um vetor f, então vetor f vetorial com o gradiente de uma escalar. Ora, aqui eu tenho um escalar, aqui eu tenho um gradiente, e aqui eu tenho um vetor f, que está fazendo produto vetorial com isso daqui. Então, essa última parte da nossa propriedade matemática corresponde a tudo isso que está aqui. Ou seja, eu posso passar ele para o outro lado para ficar positivo, passar o que está do outro lado para cá negativo e substituir. O que a gente vai ter? A gente vai ter, então, que B de R2, que é igual a μ0 sobre 4π, integral volumétrica do quê? Bom, vou até abrir um parênteses aqui para a gente colocar. Um parênteses um pouquinho maior. O que eu vou ter? Eu vou ter o 1 sobre R2 menos R1 em módulo,
que multiplica o nosso vetor, que é o rotacional do J, de R1. No caso, a gente tem que lembrar que esse rotacional é um rotacional em 2, certo? Menos o quê? Menos o rotacional do meu vetor J de R1 dividido pelo módulo de R2 menos R1. Ok? Tudo isso dv. Bom, como aqui eu tenho um rotacional de 2 atuando no vetor de R1, isso daqui tem que dar zero, né? Ainda, bom, por enquanto vamos escrever apenas isso e vamos continuar a nossa conta, né? Vamos eliminar essa parte, ficar uma equação um pouquinho mais fácil da gente enxergar. Não, primeiro vamos fazer, esse daqui ó, é também de 2, e vale lembrar, quando que eu tenho um nabla, por exemplo, o nabla eu quero passar para o nabla linha, eu tenho que trocar o sinal, né? Então, aqui eu estou com o nabla 2. O nabla 1, então, ele seria menos o nabla 2. Então, eu posso pegar esse menos o nabla 2 e transformar no nabla 1. O que eu vou chamar simplesmente de nabla, ok? Para facilitar a nossa notação. Então, vamos lá. Então, vai ficar o mi sobre 4π integral do volume do nabla vetorial, né, que é o nosso rotacional, de J de R1 dividido pelo módulo de R2 menos R1. Tudo isso dv. Beleza? Bom, já diminuiu bastante a nossa equação, né? Estamos chegando onde a gente está querendo, né? Bom, como que isso daqui são constantes, ele pode entrar dentro da integral, como também pode entrar dentro do nosso rotacional. E aí eu vou trazer esse rotacional para frente da integral, ok? O que eu vou ter? Eu vou ter que o nosso vetor B de R2, ele pode ser dado como o rotacional eu vou deixar o I0 sobre 4π aqui fora mesmo. Vezes a integral volumétrica de J de R1 dividido por R2 menos R1. Tudo isso dv. Ou seja, eu consegui escrever o meu vetor B sendo o rotacional de um vetor A, que é o que eu queria desde o começo. Eu queria achar qual era esse vetor A, que respeitava essas duas equações. E eu consegui fazer isso. Então, o meu A vai ser o quê? Tudo que está aqui dentro, né? Ó. Então, o meu A, ele é μ0 sobre 4π integral volumétrica de J de R1 dividido por R2 menos R1 dv. E isso vai receber um nome, né? De potencial vetorial magnético. Bom, então é isso esse vídeo. Nos vemos no próximo.